E Music. É realmente intrigante. Como os drones se tornaram a nova arma da guerra na Ucrânia. Eles são responsáveis por impressionantes 66% das perdas de equipamentos militares da Rússia e 80% das baixas na linha de frente. E não para por aí. Drones ucranianos estão atingindo alvos dentro da própria Rússia, incluindo a capital, Moscovo. E para desespero de Putin, os ucranianos agora têm a capacidade de produzir 10 milhões de drones por ano. O que há por trás dessa revolução tecnológica que alterou o curso da guerra na Ucrânia? E como ela pode moldar o futuro dos conflitos armados? Vamos voltar um pouco no tempo e explorar a origem dessa tecnologia. A guerra na Ucrânia marca uma nova era. É a primeira grande guerra de drones em uma escala tão ampla. Surpreendentemente, a tecnologia dos drones não é nova. Em 1849, os militares austríacos tentaram usar balões de ar quente não tripulados com bombas temporizadas para atacar Veneza, embora tenham fracassado. Eram realmente visionários para a época. Décadas depois, com o advento da aviação militar na Primeira Guerra Mundial, começaram as experiências com sistemas não tripulados. Em 1917, na Grã-Bretanha, surgiu o primeiro drone controlado por rádio, que nunca viu combate, mas provou que o conceito funcionava. Nos Estados Unidos, desenvolveram o Catering Bug, uma aeronave kamikaze não tripulada, marcando um avanço significativo. A verdadeira utilização de drones em combate apareceu na Segunda Guerra Mundial. O míssil foguete V1 da Alemanha, que parecia uma combinação de drone e míssil de cruzeiro. Carregava uma ogiva de quase 900 quilos e tinha um alcance operacional de cerca de 250 quilômetros. Essas V1S foram usadas para aterrorizar Londres, com os alemães lançando mais de 100 por dia. Um cenário que ecoa em notícias atuais, não é mesmo? Resumo anterior. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães usaram bombas voadoras V1 para aterrorizar Londres, lançando mais de 100 por dia. Essa prática de guerra de desgaste elevou a tensão e a incerteza nas batalhas, algo que ecoa nos conflitos atuais. A história dos drones traz à tona um aspecto fascinante da guerra moderna. Você sabia que os primeiros drones de combate apareceram na Guerra do Vietnã? Através do avião de reconhecimento chamado Lightning Bug, os americanos lançaram uma nova era na vigilância militar. Remotamente controlados, esses dispositivos não precisavam de homens a bordo, evitando riscos desnecessários. No total, 1.600 dessas aeronaves realizaram 3.345 missões. Contudo, após o Vietnã, o projeto foi deixado em segundo plano. Enquanto isso, em Israel, a busca por tecnologias militares não parou. Na década de 1970, nasceu o IAI Scout, que transformou a capacidade de reconhecimento israelense. Inspirados por essa inovação, os americanos colaboraram com Israel para criar o RQ-2 Pioneer, um drone que se tornaria histórico. Em 1991, 40 soldados iraquianos se renderam a uma dessas máquinas, uma primeira na história da guerra. Isso foi apenas o início de uma revolução no uso de drones. Nos anos 90, General Atomics lançou o MQ-1 Predator, um drone que pesava mais de 1.000 quilos e possuía uma autonomia de 24 horas. Seu criador, Ibrahim Karim, tornou-se conhecido como o pai da tecnologia de drones. Mas o que realmente mudou o jogo foi a capacidade de equipar o Predator com mísseis Eufire. Esse avanço permitiu que os Estados Unidos realizassem ataques precisos em locais como Afeganistão e Iraque. A guerra moderna estava se transformando, e com ela, a maneira como as batalhas eram travadas. Como essa tecnologia estará presente nas guerras futuras? Com a adoção do uso de mísseis Eufire no drone Predator, a guerra moderna se transformou profundamente, especialmente durante a luta global contra o terrorismo. O Predator atacou alvos no Afeganistão, Iraque, Paquistão, Somália, Iêmen e mais tarde na Síria. Esse avanço na tecnologia de drones foi um divisor de águas. Desde 2002, os Estados Unidos realizaram mais de 14 mil ataques aéreos com drones, resultando na morte de até 17 mil pessoas, incluindo cerca de 2.200 civis inocentes. Esse cenário gerou críticas contundentes. O que torna essa realidade ainda mais perturbadora é que muitos operadores de drones estavam a milhares de quilômetros de distância, tomando decisões de vida ou morte, conectados por satélites. As vantagens dos drones são inegáveis. Eles eliminam a necessidade de tropas em campo, preservando vidas militares. Além disso, sua capacidade de vigiar uma área por longos períodos resulta em ataques muito mais precisos do que as operações aéreas convencionais.
Com a introdução de modelos como o MQ-9 Reaper, a letalidade dos drones aumentou. As potências mundiais perceberam. A tecnologia de drones está se espalhando rapidamente. Países como a Turquia com seus drones Bayraktar e a China com o Winglong 2 estão se destacando. O Irã também melhorou significativamente suas capacidades. Desde os anos 1980, durante a guerra Irã-Iraque, o país vem sendo pioneiro no uso de drones. Agora, os drones suicidas Shahed são sua marca registrada, e também são utilizados por outras nações, incluindo a Rússia. A proliferação de veículos aéreos não tripulados de uso militar começa a moldar os conflitos globais. Um dos primeiros casos em que ambos os lados utilizaram drones em larga escala foi durante a Guerra Civil na Líbia, onde ocorreram quase 1000 ataques drones. Ação que envolvia drones turcos e chineses. A ONU registrou nessa guerra o primeiro ataque letal por um sistema de armas autônomo, uma espécie de robô assassino, algo que desafia princípios fundamentais que regem a ética nos conflitos armados. As táticas de combate estão mudando. Militarizações de drones tornaram-se uma nova norma, com exércitos em todo o mundo adaptando-se a essa nova forma de guerra. Mas será que a humanidade consegue respeitar os limites éticos enquanto abraça a tecnologia? O que está por vir no horizonte dos conflitos armados pode ser mais aterrador do que imaginamos. A guerra na Líbia marcava uma era sombria, com o registro do primeiro ataque mortal feito por um sistema de arma autônoma. Esse avanço desafia a ideia do humano no controle, algo que traz grandes preocupações. No entanto, os exércitos de diversas nações perceberam que os drones haviam se tornado a nova forma de travar guerras de maneira eficiente e letal. Retrocedendo um pouco nos conflitos entre Ucrânia e Rússia em 2014, já começávamos a ver uma adoção significativa de drones, embora em escala menor do que hoje. Na guerra de Nagorno-Karabakh, entre Armênia e Azerbaijão, a utilização desses dispositivos de combate atingiu um novo patamar. A principal razão foi a implementação de drones comerciais simples em números impressionantes. Em jargão militar, referimos-nos a esses aparelhos como drones comerciais prontos para uso ou COTS, na língua inglesa. Nos anos 2010, a indústria de drones comerciais explodiu, liderada pela empresa chinesa DJI Technology Corporation. Eles revolucionaram o mercado ao oferecer drones acessíveis, custando apenas alguns milhares de dólares, suficientes para atrair tanto consumidores quanto empresas. Hoje essa indústria vale cerca de 32 bilhões de dólares, e a DJI controla mais de 90% do mercado. As oportunidades de crescimento são imensas, mas o que começou como uma ferramenta civis rapidamente se transformou em um recurso letal. O grupo terrorista ISIS foi um dos primeiros a perceber esse potencial. Eles adquiriram drones chineses, armados com granadas, e os usaram para atacar suas vítimas. Essa prática começou a ser replicada por outras organizações na região, complicando a abordagem de combate. Cada drone, com um custo baixo, é capaz de causar danos devastadores, destruindo equipamentos e até levando à perda de vidas. E o mais alarmante, derrubar um drone pode custar mais do que o próprio dispositivo. Os estados também começaram a notar a eficácia deste tipo de armamento. Países com recursos limitados como Azerbaijão e Armênia, foram os primeiros a explorar o uso massivo dos drones comerciais, aproveitando seu custo-benefício. Mas o que ninguém poderia imaginar era que essa tecnologia se tornaria um divisor de águas na guerra moderna. Prepare-se, pois à medida que a guerra na Ucrânia se desenrolou em 2022, a utilização de drones alcançou um nível inimaginável. Quando as tropas russas avançaram com suas colunas, acreditando na vitória rápida, uma grande surpresa estava prestes a acontecer. Afinal, quem poderia prever que drones como os Bayraktars turcos poderiam mudar o curso de um conflito? As forças ucranianas estavam prestes a apresentar uma tática totalmente nova, que deixaria o mundo em choque. Como será que essa batalha se desenrola quando tecnologia e estratégia se encontram numa dança mortal? Uma revolução nos céus da Ucrânia. O impacto dos drones na guerra moderna é impressionante pensar na transformação provocada pelos drones na guerra moderna. Enquanto algumas nações adotaram essa tecnologia de forma estratégica, a Ucrânia mostrou ao mundo o verdadeiro potencial dessa ferramenta ao longo do conflito que começou em 2022. No início da guerra, as tropas russas avançaram com confiança em direção a Kiev, acreditando que sua superioridade aérea garantiria uma vitória rápida. No entanto, o que os russos não previram foi a resistência habilidosa dos operadores ucranianos.
Imagine a cena, à noite, o som dos quadriciclos cortando a escuridão, misturado ao zumbido dos drones voando silenciosamente. Equipes pequenas e ágeis atravessavam florestas, utilizando drones de reconhecimento e máquinas armadas com pequenas granadas. Durante essa ofensiva, os ucranianos descobriram que podiam localizar e atacar as colunas russas com precisão cirúrgica. Quando os veículos inimigos ficavam atolados, essas equipes astutas chamavam ataques de artilharia em um movimento orquestrado que pegou os russos de surpresa. A estratégia ucraniana, tão inovadora quanto inesperada, transformou a abordagem convencional de batalha. Os russos se viam diante de um pesadelo logístico. A invasão que deveria ser rápida virou um verdadeiro desastre. De um lado, um exército convencional e do outro, operadores de drones flexíveis e criativos que mudaram as regras do jogo. O que parecia uma vitória fácil para os russos rapidamente se transformou em uma luta acirrada pela sobrevivência. À medida que a guerra avançava, os ucranianos, enfrentando uma avalanche de tropas russas e poderio bélico, não se deixaram abater pela lógica militar tradicional que afirmava que estavam em desvantagem. Com drones comerciais de baixo custo, como os da linha DJI Mavic, eles conseguiram revolucionar a forma de lutar. Esses drones foram usados para vigilância, missões de reconhecimento e até ataques de pequeno porte. A relação custo-benefício era inegável. Mesmo perdendo milhares de drones, a eficácia em desferir golpes precisos se mantinha. Esse panorama gera uma reflexão perturbadora. Até que ponto a tecnologia pode reconfigurar a dinâmica de um conflito? A criatividade e a adaptabilidade dos ucranianos em utilizar drones foram um divisor de águas, mostrando que na batalha pelo futuro, a inovação pode ser a chave para a sobrevivência. Imagine um mundo onde a guerra é travada por máquinas que podem ser facilmente adquiridas e adaptadas. A Ucrânia se tornou um exemplo de como pequenas nações podem enfrentar adversários maiores e mais bem equipados usando estratégias modernizadas baseadas em tecnologia acessível. O que acontecerá a seguir neste conflito? As lições aprendidas irão ecoar na forma como guerras são travadas em todo o mundo, mudando para sempre a face da batalha moderna. A guerra na Ucrânia trouxe uma revolução no campo de batalha, com os drones desempenhando um papel crucial, mudando completamente a forma como os conflitos são travados. E não estamos falando de apenas uma ou duas máquinas, mas de milhares de drones, como o famoso modelo DJI Mavic, que virou símbolo dessa nova era de combate. A diferença de custo é impressionante. Os ucranianos podem perder milhares de drones por dia, e mesmo assim, continuam a operar com precisão, infligindo danos significativos aos equipamentos russos. Como isso foi possível? Esses drones que custam pouco têm se mostrado valiosos para localizar unidades russas e direcionar ataques de artilharia com uma precisão impressionante. Entretanto, a armada ucraniana não conta com tantas munições quanto seus oponentes. Mas a introdução desses drones armados com granadas, projéteis de morteiro e pequenas bombas permite que atinjam seus alvos com eficácia. Eles conseguem driblar as defesas aéreas, tornando-se uma ameaça colossal. Curiosamente, a popularidade do modelo Mavic fez com que os próprios russos passassem a utilizá-los em grande escala, criando confusão no ar sobre qual lado controla qual drone. A simples presença deles causa um medo palpável. E não é só isso. A verdadeira inovação vem dos drones de primeira pessoa, os FPV, que surgiram do mundo das corridas de drones. Essas máquinas não são apenas rápidas, elas se tornaram armas letais quando os ucranianos adaptaram sua função ao combate. O controle de um drone FPV se assemelha a um jogo eletrônico, utilizando óculos para uma visualização em tempo real, tornando o piloto um verdadeiro maestro da guerra. Estes veículos ágeis, que podem facilmente entrar em trincheiras e destruir partes vulneráveis de tanques, revelam um novo nível de letalidade. Mas a batalha não se limita apenas a números. Em 2025, a Ucrânia planeja adquirir 4,5 milhões de drones desse tipo, com unidades dedicadas a operá-los em toda a linha de frente. Por outro lado, os russos também estão se atualizando e deverão produzir 2 milhões de drones FPV. Que futuros conflitos estão por vir na guerra digital? A próxima reviravolta pode ser ainda mais surpreendente. A guerra na Ucrânia está se tornando um campo de inovação tecnológica sem precedentes, especialmente no que diz respeito ao uso de drones. Desde 2022, o país tem explorado ativamente suas capacidades de drones, aumentando drasticamente sua produção e utilização de aeronaves não tripuladas. Atualmente a Ucrânia está investindo em drones FPV,
incluindo o chamado drone Pegasus, que possui força suficiente para carregar ogivas antitanque. No ano passado, o país adquiriu impressionantes 1,5 milhão de drones desse tipo, dos quais 96% foram produzidos internamente. Em um movimento ousado para fortalecer ainda mais sua frota, em 2025, a Ucrânia planeja comprar 4,5 milhões de drones FPV, apostando em unidades dedicadas à sua operação nas linhas de frente. Mas os desafios são reais, pois a Rússia está tentando acompanhar o ritmo da guerra aérea. Após um atraso inicial no uso de drones FPV, os dados de inteligência ucraniana indicam que a Rússia tem planos de produzir 2 milhões desses drones em 2025. Mas não são apenas os drones FPV que têm mudado o cenário do conflito. Outra categoria crítica são as munições de patrulha, projetadas para pairar em uma área até identificar um alvo, momento em que vão em direção a ele. Entre os drones de patrulha que a Ucrânia utiliza com sucesso estão os drones americanos Fitblad, mesmo que sua produção tenha sido limitada. Como resultado, os ucranianos estão desenvolvendo suas próprias munições de patrulha, como o RAM-2 UAV e o Street 35 Silent Thunder. Os russos, por outro lado, também estão produzindo munições de patrulha, incluindo os drones KYB e Lancet. Mas esses tipos de drones são mais complexos e não estão tão amplamente disponíveis. Um tipo mais simples de drone é conhecido como OWA ou drones de ataque de uma única direção, comumente referidos como drones suicidas ou kamikaze. A diferença entre eles e os mísseis guiados de precisão é sutil, mas geralmente são movidos a propulsão e têm um design mais parecido com aviões. Os russos ganharam notoriedade pelo uso desses drones suicidas, especialmente os modelos desenhados pelo Irã, como o Shahed 131 e o Shahed 136, conhecidos na Rússia como Garan 1 e Garan 2. Após vender centenas deles para os russos, o Irã também transferiu tecnologia, permitindo que os russos fabricassem esses modelos em casa. Com um custo estimado entre 20 mil e 50 mil dólares cada, esses drones são relativamente baratos em comparação com mísseis de cruzeiro tradicionais, tornando-os uma opção atraente para as forças russas em um novo cenário de guerra onde custos e eficiência são cruciais. O Irã provavelmente vendeu centenas de drones para os russos e exportou sua tecnologia, permitindo que a Rússia fabricasse esses modelos iranianos em casa. Com um custo estimado entre 20 mil e 50 mil dólares cada, são relativamente baratos, especialmente se comparados a mísseis de cruzeiro convencionais. Esses drones, conhecidos como Shahed, são frequentemente referidos como os mísseis de cruzeiro do homem pobre. No entanto, não devem ser subestimados. Desde 2022, a Rússia tem utilizado esses drones suicidas para atacar cidades ucranianas, incluindo a capital, Kiev. Somente em 2024, 1.300 deles atacaram a cidade, com médias de quase 4 ataques por semana. Eles têm como alvo a infraestrutura energética civil. Nos últimos meses, os ataques russos se tornaram ainda mais intensos, com mais de 500 drones sendo lançados em um único ataque, visando diversas cidades. A maioria desses drones é interceptada pelas defesas ucranianas. Mas esse é exatamente o plano. A ideia é saturar as defesas aéreas da Ucrânia, permitindo que alguns drones consigam passar. Quando combinados com mísseis, como ocorreu em um recente ataque em grande escala, os danos são ainda mais devastadores. Este ataque resultou em pelo menos 23 mortos, dezenas de feridos e a destruição de várias edificações. Além do terror que infligem à população ucraniana, esses ataques se mostram táticas de atrito muito eficazes. Geralmente, custa mais para a Ucrânia derrubar esses drones do que para a Rússia produzi-los. Entretanto, a vida dos civis está em jogo e a Ucrânia não tem escolha a não ser defender-se a todo custo. Mas além de seus desafios defensivos, a Ucrânia também desenvolveu drones de ataque unidirecionais que têm causado um impacto significativo nas forças russas. A indústria de defesa ucraniana criou várias alternativas aos Shahed, incluindo o AK-400 o J-26 Beaver e o novíssimo drone Morok. Eles até converteram aeronaves leves A-22 em drones suicidas, utilizando esses modelos para atacar alvos diversos como a capital russa, depósitos militares, fábricas e infraestrutura crítica além das linhas de frente. As forças ucranianas utilizam uma variedade impressionante de drones, como o AK-400, o J-26 Beaver e o inovador Morok. Eles até transformaram aeronaves leves A-22 em drones suicidas.
Esses modelos estão atacando uma ampla gama de alvos, incluindo a capital da Rússia, depósitos militares, fábricas e infraestruturas críticas, muito além das linhas de frente. Essa estratégia tem mudado o rumo do conflito. Um dos constantes alvos nos ataques ucranianos são os centros urbanos e as bases militares russas. Em agosto de 2023, um drone atingiu um edifício no centro financeiro de Moscou. Embora ninguém tenha se ferido, a localização do ataque, apenas 5 quilômetros do Kremlin, foi um sinal claro da crescente ousadia ucraniana. No mesmo mês, outro ataque devastador destruiu 2 aviões de transporte Il-76 e danificou outros 2. O prejuízo para os russos foi de dezenas de milhões de dólares, enquanto os drones utilizados custaram muito menos. A campanha de ataques às refinarias de petróleo também foi um sucesso estratégico. De acordo com informações, a Ucrânia interrompeu pelo menos 17% da capacidade de refino da Rússia, equivalente a 1,1 milhão de barris por dia. Isso não apenas gerou escassez de energia local, mas também afetou as exportações de combustível que financiam a guerra. Recentemente, outra ação ousada atingiu um radar russo a 1.800 quilômetros da fronteira da Ucrânia, estabelecendo um recorde mundial para o ataque mais longo com drone. Enquanto se destacam em ataques aéreos, os ucranianos também avançam em outra frente, os drones navais. Os modelos Seab e Mura V5 são exemplos de inovações notáveis. Esses pequenos veículos de cerca de 6 metros de comprimento, quase impossíveis de detectar, têm um alcance operacional de 1.000 km e conseguem atingir velocidades de até 90 km por hora. Carregados com explosivos, são armas letais em ataques kamikaze contra embarcações inimigas. Com um custo que varia de 200 mil a 300 mil dólares por unidade, seu impacto financeiro é impressionante, pois tem a capacidade de afundar navios valiosos. Essas táticas sofisticadas e o uso extensivo de drones estão permitindo à Ucrânia não apenas equilibrar a balança da guerra, mas também redefinir como os conflitos modernos são travados. Como se prepararão as forças russas diante de tal inovação estratégica? O que mais pode estar por vir deste campo de batalha tecnológico? Imagine só o zumbido baixo e constante de um céu preenchido por máquinas invisíveis, lançando terror de cima. Drones, essas armas modernas que transformaram batalhas em caçosas dignas de pesadelos. Você jamais acreditaria que uma tecnologia tão simples pudesse humilhar impérios inteiros? Prepare-se para descobrir como a Ucrânia virou o jogo numa guerra brutal. Ah, é engraçado, é engraçado, é engraçado. Drones são a nova guerra na Ucrânia. Eles causam 66% das perdas de equipamento militar da Rússia e 80% de todas as baixas na linha de frente. Fora da zona de guerra, drones ucranianos atingem alvos profundos dentro da Rússia, inclusive a capital, Moscou. E para desespero de Putin, os ucranianos agora têm capacidade de produzir 10 milhões de drones por ano. Então, o que é essa nova tecnologia que mudou a guerra na Ucrânia? E como ela poderia ser o futuro das batalhas? Primeiro, vamos voltar no tempo para entender de onde vêm esses drones. A guerra na Ucrânia é a primeira verdadeira guerra de drones em escala tão massiva. Mas a tecnologia de drones é surpreendentemente antiga. Em 1849, o exército austríaco tentou usar balões de ar quente não tripulados com bombas ativadas por tempo para atacar Veneza. Falhou, mas estavam à frente do tempo. Décadas depois, na Primeira Guerra Mundial, quando aviões de combate foram introduzidos, países começaram a experimentar sistemas não tripulados. Na Grã-Bretanha, criaram um alvo aéreo não tripulado em 1917. O primeiro drone controlado por rádio do mundo. Nunca viu combate, mas o conceito foi provado. Nos Estados Unidos, fizeram o mesmo com o Bug do Kettering. Um avião não tripulado kamikaze controlado por rádio. Após a guerra, a experimentação não parou. O P da Rainha Britânica, voado primeiro em 1935, foi provavelmente o primeiro drone como conhecemos hoje. Agora, o primeiro uso real de drones em guerra aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ou bem, depende do que você chama de drone. O V1 alemão bomba voadora parece metade drone e metade míssil de cruzeiro. Podia carregar uma ogiva de 1.900 libras com alcance operacional de 160 milhas, ou 250 quilômetros. Esses V1S foram usados numa guerra de atrito contra a Inglaterra, aterrorizando a capital, Londres. Às vezes os alemães lançavam mais de 100 V1S por dia. Soa familiar para quem assiste ao noticiário hoje.
Mas você poderia argumentar que os primeiros drones foram usados apenas na Guerra do Vietnã com o drone americano Bug de raio. Era um avião de reconhecimento controlado remotamente, lançado de uma nave-mãe e recuperado por helicópteros no ar. Graças ao avanço em câmeras e sensores, não havia razão para colocar pessoal e aviões caros em risco para coletar informações. No total, 116 desses drones foram usados no Vietnã para voar 3.345 missões. Porém, após o fim da Guerra do Vietnã, o projeto de drones foi abandonado pelos Estados Unidos. Mas em Israel, a inovação continuou rapidamente, principalmente pela necessidade de tecnologia militar nas guerras árabes israelenses. Na década de 1970, os israelenses desenvolveram os revolucionários drones Yai Scout e Tadira Mastiff. Esses drones contribuíram tremendamente para as capacidades de reconhecimento e vigilância de Israel. Os americanos se inspiraram e, junto com Israel, desenvolveram o drone similar RQ-2 Pioneer. Ele foi usado na Guerra do Golfo para localizar posições de artilharia iraquiana. Famosamente em 1991, 40 soldados iraquianos se renderam à câmera de um desses drones Pioneer, tornando-se a primeira vez na história que humanos se renderam a uma máquina. Coisa assustadora. Mas a tecnologia de drones estava prestes a ficar ainda mais assustadora nos anos seguintes. Na década de 1990, a General Atomics desenvolveu o revolucionário drone MQ-1 Predator. Ele pesa mais de 2.200 libras, com envergadura de mais de 48 pés, alcance de quase 800 milhas e autonomia de 24 horas. Por trás do sistema estava o engenheiro israelense Ibrahim Karim, chamado o pai da tecnologia de drones. Mais tarde, a General Atomics descobriu que poderia colocar um míssil Elfire no Predator para ataques remotos. Isso foi um divisor de águas, especialmente durante a Guerra ao Terror. O Predator atingiu alvos no Afeganistão, Iraque, Paquistão, Somália, Iêmen e depois na Síria. De acordo com o Bureau of Investigative Journalists, os Estados Unidos conduziram mais de 14 mil ataques de drones desde 2002, matando até 17 mil pessoas, incluindo até 2.200 civis inocentes. Entende-se que isso também atraiu muita crítica. O que torna isso ainda mais perturbador é que muitos operadores de drones estavam baseados nos Estados Unidos. Eles tomavam decisões de vida ou morte de milhares de milhas de distância conectados via satélites. Mas isso também é o que torna drones tão poderosos. Você não precisa colocar botas no chão arriscando vidas de seus soldados. E como esses drones podem monitorar uma área por horas antes de um ataque, acabam sendo muito mais precisos que bombardeios aéreos regulares. Em anos recentes, esses drones só se tornaram mais letais com o advento do MQ-9 Reaper. É nomeado após o ceifador Green por uma razão. Outros países estão alcançando essas capacidades de drones dos Estados Unidos, incluindo a Turquia com seus drones Bayraktar e a China com seu design Wing Loan 2. Curiosamente, o Irã também ficou muito bom no jogo dos drones. Eles foram pioneiros ao lado de Israel, usando drones pela primeira vez na década de 1980 na guerra Irã-Iraque. O Irã é agora mais famoso pelos drones suicidas Shahed. Cobriremos isso depois, porque também são usados pela Rússia. Por causa da proliferação de UAVs militares, eles começaram a ser usados em guerras pelo mundo. A Guerra Civil na Líbia foi um dos primeiros conflitos onde ambos os lados tinham implantações massivas de drones. O conflito viu quase 1.000 ataques de drones com Bayraktars turcos de um lado e drones Wing Loan chineses fornecidos pelos Emirados Árabes Unidos do outro. De acordo com a ONU, a guerra na Líbia também registrou o primeiro ataque letal por um sistema de arma autônomo, basicamente um robô assassino. Isso vai contra o princípio do humano no circuito, o que é muito preocupante. Mas militares pelo mundo notaram que drones eram a nova forma de lutar guerras. No conflito de Donbas de 2014 entre Ucrânia e Rússia, drones foram adotados pesadamente, embora em taxa menor que hoje. No conflito de Nagorno-Karabakh de 2020 entre Armênia e Azerbaijão, drones também foram adotados. Mas em escala nunca vista antes. Isso ocorreu principalmente porque começaram a usar drones comerciais simples em grandes números. Na gíria militar, esses drones são chamados GOT, ou drones comerciais fora da prateleira. E isso requer alguma explicação porque até agora só falamos sobre os grandes desenvolvimentos militares no mundo dos drones. Mas a partir da década de 2010, a indústria de drones comerciais explodiu. E há uma empresa por trás disso nada mais que a DJI Technology Corporation chinesa.
Eles começaram a fazer drones com preço de poucos milhares de dólares, baratos o suficiente para vender a consumidores e empresas. Agora drones comerciais são uma indústria de 32 bilhões de dólares, e a DJI tem monopólio com participação de mercado superior a 90%. As oportunidades de crescimento são massivas. Mas a questão é que esses drones DJI não eram úteis apenas para propósitos civis. Os primeiros a descobrirem isso foram os terroristas do ISIS baseados no Iraque e na Síria. Eles compraram alguns drones chineses, colocaram granadas neles e os voaram sobre suas vítimas infelizes. Também usavam drones para detectar alvos remotamente. Ultimamente, outros grupos terroristas na região começaram a copiar essas táticas. E tem sido muito desafiador combatê-los. Cada drone custa apenas alguns milhares de dólares, mas pode infligir dano incalculável destruindo equipamento ou matando tropas. E abatê-los com mísseis de defesa aérea muitas vezes custa mais que para terroristas comprarem o drone. Mais tarde, atores estatais tomaram nota disso. Pequenos países como Azerbaijão e Armênia foram alguns dos primeiros a adotá-los. E isso não é coincidência, porque drones comerciais são uma forma de baixo custo de lutar guerras. Países com orçamentos apertados são os primeiros a explorar seu uso massivo. Mas em retrospecto, até a guerra de drones que aconteceu em Nagorno-Karabakh era brincadeira de criança. Porque a guerra na Ucrânia começando em 2022 viu guerra de drones em escala que ninguém imaginava. Começou logo quando as tropas russas rolaram com sua coluna de 40 milhas. Eles tentavam tomar a capital, Kiev, para uma vitória rápida. Acreditavam que a aviação ucraniana estava abatida e que tinham superioridade aérea. Mas então as forças russas foram atacadas impiedosamente por drones turcos Bayraktar TB2 comprados pela Ucrânia anos antes. Os russos não contaram com isso, e também não contaram com os pequenos times de operadores de drones ucranianos que aterrorizaram suas colunas. À noite, eles dirigiam por florestas em quadriciclos com alguns drones simples de reconhecimento e drones com pequenas granadas. Eles rotineiramente localizavam russos e atingiam alguns veículos na frente da coluna. Quando a coluna ficava presa na estrada, eles chamavam um ataque de artilharia. Porque essas táticas de drones eram tão não convencionais, os russos não sabiam lidar com isso, e o assalto russo a Kiev virou um desastre total. Mais tarde, os russos tentaram tomar a Ucrânia novamente com um ataque lento e constante no fronte leste. Os ucranianos enfrentaram uma quantidade esmagadora de tropas, blindagem e artilharia russas. Pensamento militar convencional diria que os ucranianos não tinham chance. Mas como se revelou, pensar convencional não funciona mais. Isso porque os ucranianos descobriram como usar drones para destruir praticamente qualquer coisa que os russos têm. Então vamos mergulhar fundo no arsenal de drones da Ucrânia, porque mudou sozinho a natureza da guerra. Os drones mais comuns são de longe os comerciais fora da prateleira, os GOT que falamos antes, especificamente os drones chineses DJI Mavic. São usados para vigiar a linha de frente, missões de reconhecimento e ataques pequenos. Graças ao seu baixo ponto de preço, os ucranianos podem perder milhares deles por dia. Também tem alto retorno sobre investimento. Esses drones ajudam a localizar unidades e blindagem russas para direcionar ataques de artilharia muito precisos. Mesmo que os ucranianos não tenham tantas granadas de artilharia ou aviões, os drones FPV, ou visão em primeira pessoa, permitem ataques precisos. Um drone FPV é equipado com uma câmera em tempo real, goggles para o piloto guiar visualmente e explosivos. São usados para mergulhar no alvos inimigos, destruindo tanques, veículos ou até bunkers. Custam apenas algumas centenas de dólares e chegam a 31 milhas por hora. Juntos, GOTS e FPVs compostos uma força devastadora. Mas os ucranianos vão além. Eles usam drones maiores, como o Bayraktar TB2 turco para ataques com mísseis, ou o Switchblade americano, uma munição guiada kamikaze. Mas talvez o mais iconográfico seja o Punisher, um drone ucraniano projetado por startups locais. Contendo até 5 ogivas que detonam em sequências para maximizar dano. Agora, se fossem altos custos, drones internacionais seriam mais importantes. Mas a realidade é que guerra barata e numerosa mudou tudo. Deixe-me explicar. Na Ucrânia, eles usam drones para hacking the loop o circuito humano. Em vez de ataque direto, identificam vulnerabilidades na defesa russa, como artilharia ou tanques escondidos, e ataques de coordenação com artilharia ou unidades terrestres. Isso cria um efeito cascata, humilhando as forças russas. Pense no som explosivo e no cheiro de metal queimado.
Quão impotente se sente um soldado ao ver seus companheiros caírem sem resposta? É aqui que começa uma viravolta chocante. E se os russos não fossem notoriamente preparados para essas ameaças? Conflitos internos tornaram a Rússia frágil. Mas espere, há mais encontros esperando. Combine isso com ataques aéreos de mísseis e drones. A Ucrânia conseguiu intimidar a frota russa do Mar Negro de fora de Sebastopol na Crimeia e de volta a Novorossiysk. O Mar Negro não é mais um mar dominado pela Rússia. Navios russos têm que ser muito cuidadosos ao fazer operações lá. Quero dizer, se ao menos as fazem. Também é interessante olhar para outra área emergente da guerra de drones, nomeadamente veículos terrestres não tripulados ou UGV, também chamados drones terrestres ou robôs, mas você entendeu. Numa guerra terrestre como a da Ucrânia, há muito potencial para a guerra terrestre automatizada, especialmente porque você não quer colocar vidas de soldados em risco em ataques de onda humana sem sentido. Além disso, tanques e veículos blindados regulares perderam parte de sua efetividade devido a ataques aéreos por drones. Agora, drones terrestres já estão sendo usados experimentalmente em ataques. No cenário atual, a Ucrânia se destaca como uma potência na indústria de drones, enquanto a Rússia depende de um setor de defesa fortemente estatal e obsoleto. Contratos são frequentemente concedidos a empresas antigas, resultando em pouca competição e inovação, além de altos custos de produção. As sanções internacionais complicam ainda mais o acesso da Rússia a componentes eletrônicos, muitas vezes necessários, que precisam ser contrabandeados, atrasando suas cadeias de suprimento. Mas o principal fator que impulsiona os avanços da Ucrânia na tecnologia de drones é a necessidade. Eles não têm outra opção. Em várias áreas, a Rússia apresenta uma vantagem significativa, com uma relação de forças de até 5-1. Além disso, a Rússia supera a Ucrânia em tanques, veículos blindados e artilharia, devido à sua vasta economia de guerra. Apesar disso, a Ucrânia conseguiu impedir os avanços russos por anos. Os drones mudaram as regras do jogo, tornando táticas tradicionais obsoletas. Tanques já não podem atacar com segurança, e soldados comuns se mostraram ainda mais vulneráveis. Mesmo posições de artilharia a quilômetros da linha de frente não estão seguras. Essa invasão russa se tornou extremamente cara e não alcançou o objetivo de capturar o país inteiro. As transformações nas estratégias de guerra na Ucrânia podem repercutir pelo mundo. Mas, antes de tudo, é fundamental discutir como combater esses drones, uma tarefa que tem gerado métodos emergentes. Já abordamos que as defesas aéreas tradicionais não são tão eficazes aqui. Atirar neles é possível, mas se torna inviável economicamente, já que os mísseis são muitas vezes mais caros do que os próprios drones. Por exemplo, os mísseis Patriot custam impressionantes $4 milhões cada. Agora, imagine um futuro onde pequenos drones não apenas mudem o rumo de uma guerra, mas desafiem toda uma economia de defesa. O que isso significa para as potências armadas? Estamos prestes a entrar em um território desconhecido onde a tecnologia pode vir a iluminar ou a sombria das guerras modernas. O que será que ainda está por vir? O conflito na Ucrânia se transformou na embalagem moderna de uma guerra onde a tecnologia dos drones se tornou protagonista. Esses pequenos dispositivos estão responsáveis por 66% das perdas de equipamentos militares da Rússia e 80% dos feridos nas linhas de frente. Mas a situação se torna ainda mais alarmante ao observar que a capacidade da Ucrânia de produzir até 10 milhões de drones anualmente enlouquece a mente de qualquer estrategista militar. Como essa tecnologia obsoleta se torna o futuro da guerra? Vamos recuar um pouco e entender as origens dos drones. A ideia de usar aeronaves não tripuladas remonta a 1849, quando o exército austríaco tentou usar balões de ar quente como bombardeios não tripulados. No entanto, foi na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais que as aplicações militares começaram a surgir com mais clareza. Por exemplo, a bomba V1 da Alemanha trouxe à tona a brutalidade do combate moderno, devastando Londres com ataques incessantes. Com o advento da tecnologia, os drones evoluíram exponencialmente. Quando a guerra no Afeganistão começou, o MQ-1 Predator revolucionou o conceito de ataques aéreos remotos, matando alvos a milhares de quilômetros de distância. Mas e se disséssemos que essa era apenas a ponta do iceberg? Mesmo com os avanços, os drones também atraíram críticas pesadas, principalmente devido à desumanização que trazem ao campo de batalha.
Diante da proliferação desses drones, a luta se intensificou em locais como a Líbia e mais recentemente em Nagorno-Karabakh, onde nações que antes eram consideradas pequenas enfrentaram potências com forças aéreas robustas e modernas. A batalha pelo domínio dos drones teve seu auge na guerra da Ucrânia em 2022. O que começou como um avanço militar russo desastroso se transformou em um campo de luta aliado a drones turcos Bayraktar TB2, que tornaram o campo de batalha ainda mais imprevisível. Imagine operários ucranianos em quadriciclos, equipados com drones de reconhecimento e dispositivos que lançam pequenas granadas. Como conseguiram fazer um exército poderoso como o da Rússia recuar e enfrentar um colapso tão rapidamente? Na guerra, a adaptação é a chave. Compreendendo como usar drones de maneira eficaz, os ucranianos conseguiram criar uma mudança tática radical. Eles se tornaram os novos guerreiros numa era onde o combate se moveu do campo para o céu. Essa narrativa continua a se desenrolar, revelando o impacto profundo que a tecnologia pode ter em operações militares e nos destinos das nações. Mas os drones não são a única arma nesta guerra tecnológica. A luta contra a eletrônica avança como uma corrente subterrânea. Rússia e Ucrânia adotaram táticas inovadoras, redes de proteção em torno de veículos e veículos de combate, uma defesa de baixo custo contra ameaças igualmente baratas. Contudo, as guerras eletrônicas se intensificam, tornando a disputa pelo controle do espaço aéreo cada vez mais complexa. Dois lados batalham não apenas nas trincheiras, mas também nas ondas eletromagnéticas. Imagine soldados carregando equipamentos que parecem sair de um filme de ficção científica. O projeto Atlas, por exemplo, está tentando criar uma muralha de drones, onde sistemas eletrônicos complexos prometem tornar a Ucrânia mais resistente às ameaças do céu. Porém, a corrida armamentista não acaba aqui. Novas inovações estão surgindo para garantir que os drones possam resistir às táticas eletrônicas, fazendo a luta pelo controle do espaço aéreo continuar. A pergunta que fica é, até onde essa evolução pode levar a guerra? Oh, que situação surpreendente! É engraçada. É realmente engraçada. Os drones estão redefinindo o campo de batalha. Eles responsáveis por 66% das perdas de equipamento militar da Rússia e 80% de todas as baixas russas na linha de frente. E fora da zona de guerra, drones ucranianos atingem alvos profundamente dentro da Rússia, inclusive na capital, Moscou. Para desgosto de Putin, os ucranianos agora conseguem produzir 10 milhões de drones por ano. O que é essa nova tecnologia que mudou a guerra na Ucrânia? E como poderia ser o futuro das batalhas? Primeiro, vamos voltar no tempo e entender de onde vieram esses drones. A guerra na Ucrânia é a primeira guerra de drones em escala tão massiva, mas a tecnologia de drones é surpreendentemente antiga. Em 1849, os militares austríacos tentaram usar balões de ar quente não tripulados com bombas de fusível temporal para atacar Veneza. Falhou, mas estavam à frente de seu tempo. Décadas depois, na Primeira Guerra Mundial, com a introdução de aviões de combate, países começaram a experimentar sistemas não tripulados. Na Grã-Bretanha, criaram um alvo aéreo não tripulado em 1917. O primeiro drone controlado por rádio do mundo. Nunca viu combate, mas o conceito foi provado. Nos Estados Unidos, fizeram algo similar com o Catering-Bug, um avião kamikaze não tripulado controlado por rádio. Após a guerra, as experiências continuaram. O Queen Bee britânico, voado pela primeira vez em 1935, foi provavelmente o primeiro drone como conhecemos hoje. Agora, o primeiro uso real de drones na guerra aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ou depende do que você chama de drone. A bomba voadora alemã V1 parece metade drone, metade míssil de cruzeiro. Podia carregar uma ogiva de 1.900 libras com alcance operacional de 160 milhas, ou 250 quilômetros. Essas V1S foram usadas em uma guerra de desgaste contra a Inglaterra, aterrorizando a capital, Londres. Às vezes, os alemães lançavam mais de 100 V1S por dia. Parece familiar para quem assiste às notícias hoje, não? Mas alguns argumentam que os primeiros drones foram usados apenas na Guerra do Vietnã com o drone americano Lightning Bug. Era um avião de reconhecimento controlado remotamente, lançado de uma nave-mãe e recuperado no ar por helicópteros. Com o avanço de câmeras e sensores, não fazia sentido arriscar pessoal e aviões caros para coletar informações. No total, 1.816 desses drones foram usados no Vietnã para voar 3.345 missões.
No entanto, após o fim da Guerra do Vietnã, o programa de drones foi guardado nos Estados Unidos. Mas em Israel, a inovação continuou em ritmo acelerado, devido à necessidade de tecnologia militar nas guerras árabes-israelenses. Nas décadas de 1970, israelenses desenvolveram os revolucionários drones AI Scout e Tadira Mastiff. Esses drones contribuíram imensamente para as capacidades de reconhecimento e vigilância de Israel. Os americanos se inspiraram, e junto com Israel, desenvolveram o drone RQ-2 Pioneer semelhante. Foi usado na Guerra do Golfo para localizar posições de artilharia iraquianas. Famosamente em 1991, 40 soldados iraquianos se renderam na câmera para um desses drones Pioneer, marcando a primeira vez na história em que humanos se renderam a uma máquina. Algo aterrorizante, verdade? Mas a tecnologia de drones estava prestes a ficar ainda mais assustadora nos anos seguintes. Nos anos 1990, a General Atomics desenvolveu o revolucionário MQ-1 Predator. O drone pesa mais de 2.200 libras. Tem envergadura de asa superior a 48 pés, alcance de quase 800 milhas e resistência de 24 horas. Por trás do sistema estava o engenheiro israelense Ibrahim Karim, chamado de pai da tecnologia de drones. Mais tarde, a General Atomics descobriu que podia adicionar um míssil Eufir ao Predator para ataques remotos. Isso mudou o jogo, especialmente na guerra ao terrorismo. O Predator atingiu alvos no Afeganistão, Iraque, Paquistão, Somália, Iêmen e depois na Síria. Segundo o Bureau of Investigative Journalism, os Estados Unidos realizaram mais de 14 mil ataques de drones desde 2002, matando até 17 mil pessoas, incluindo até 2.200 civis inocentes. Compreensivelmente isso atraíra muita crítica. O que torna isso ainda mais perturbador é que muitos operadores de drones estavam baseados nos Estados Unidos. Tomavam decisões de vida ou morte de milhares de quilômetros de distância conectados via satélites. Mas isso é o que torna drones tão poderosos. Você não precisa colocar botas no chão, arriscando vidas de seus soldados. E como esses drones podem monitorar uma área por horas antes de um ataque, acabam sendo muito mais precisos do que bombardeios aéreos normais. Nos anos recentes, esses drones só se tornaram mais letais com o advento do MQ-9 Reaper. É nomeado após o ceifador implacável por uma razão. Outros países têm alcançado essas capacidades de drones americanos, incluindo a Turquia com seus drones Bayraktar e a China com seu design Wing-Lon 2. Interessante, o Irã também se tornou bom nisso. Foram pioneiros no campo ao lado de Israel, usando drones pela primeira vez nos anos 1980 na guerra Irã-Iraque. O Irã agora é mais famoso pelos drones suicidas Shahed. Abordaremos isso depois, porque também são usados pela Rússia. Devido à proliferação de VANTS militares, começaram a ser usados em guerras ao redor do mundo. A Guerra Civil na Líbia foi um dos primeiros conflitos onde ambos os lados tinham implantações massivas de drones. O conflito viu quase 1.000 ataques de drones com Bayraktar turcos de um lado e drones Wing-Lon chineses fornecidos pelos Emirados Árabes Unidos do outro. Segundo a ONU, a guerra na Líbia também registrou o primeiro ataque mortal por um sistema de armas autônomo, basicamente um robô assassino. Isso vai contra o princípio de humano no circuito, o que é muito preocupante. Mas militares em todo o mundo notaram que drones eram a nova maneira de lutar guerras. No conflito de Donbas de 2014 entre Ucrânia e Rússia, drones foram adotados maciçamente, embora em escala menor que hoje. No conflito de Nagorno-Karabakh de 2020 entre Armênia e Azerbaijão, drones também foram adotados, mas em escala nunca vista antes. Foi principalmente porque começaram a usar drones comerciais simples em grandes números. Na gíria militar, esses drones são chamados de COTS ou drones comerciais de prateleira. E isso requer alguma explicação, porque até este ponto, só falamos sobre os grandes desenvolvimentos militares no mundo dos drones. Mas a partir dos anos 2010, a indústria de drones comerciais explodiu, e há uma empresa por trás disso, a chinesa Corporação de Tecnologia DJI. Começaram a fazer drones com preço de poucos milhares de dólares, baratos o suficiente para vender a consumidores e empresas. Agora drones comerciais são uma indústria de 32 bilhões de dólares, e DJI tem monopólio com participação de mercado superior a 90%. As oportunidades de crescimento são enormes. Mas o fato é, esses drones DJI não eram úteis apenas para fins civis. Os primeiros a descobrir foram os terroristas do ISIS, baseados no Iraque e Síria.
Compraram alguns drones chineses, colocaram granadas neles e voaram sobre vítimas infelizes. Também usaram drones para avistar alvos remotamente. Recentemente, outros grupos terroristas na região começaram a copiar essas táticas. E tem sido muito desafiador combater isso. Cada drone custa apenas alguns milhares de dólares, mas pode infligir danos incalculáveis destruindo equipamento ou matando tropas. E abatê-los com mísseis de defesa aérea muitas vezes custa mais do que os terroristas pagam pelo drone. Mais tarde, atores estatais tomaram nota disso. Pequenos países como Azerbaijão e Armênia foram alguns dos primeiros a adotá-los. Não é coincidência porque drones comerciais são uma maneira de baixo custo de lutar guerras. Países com orçamentos apertados são os primeiros a explorar seu uso em massa. Mas em retrospectiva, até a guerra de drones que aconteceu em Nagorno-Karabakh era brincadeira de criança. Porque a guerra na Ucrânia, começando em 2022, viu guerra de drones em escala que ninguém imaginava. Começou logo quando as tropas russas rolaram com sua coluna de 40 milhas. Tentavam tomar a capital, Kiev, para uma vitória rápida. Acreditavam que os aviões ucranianos estavam abatidos e que tinham superioridade aérea. Mas então as forças russas foram atacadas impiedosamente por drones turcos Bayraktar TB2 comprados pela Ucrânia anos antes. Os russos não contavam com isso, e também não contavam com as pequenas equipes de operadores de drones ucranianos que aterrorizaram suas colunas. À noite dirigiam por florestas em quadriciclos com alguns drones simples de reconhecimento e drones com pequenas granadas. Rotineiramente avistavam os russos e atingiam alguns veículos na frente da coluna. Quando a coluna ficava presa na estrada, chamavam um ataque de artilharia. Porque essas táticas de drones eram tão fora do convencional, os russos não souberam lidar, e o assalto russo a Kiev virou um desastre total. Mais tarde, os russos tentaram tomar a Ucrânia novamente com um ataque lento e constante na frente oriental. Os ucranianos enfrentavam uma quantidade esmagadora de tropas, armaduras e artilharia russas. Pensamento militar convencional diria que os ucranianos não tinham chance. Mas como se revelou, o pensamento convencional não funciona mais. Isso porque os ucranianos descobriram como usar drones para destruir praticamente tudo que os russos têm. Então vamos mergulhar fundo no arsenal de drones da Ucrânia, porque mudou de forma unilateral a natureza da guerra. Os drones mais comuns são, de longe, os drones comerciais de prateleira, os COTS sobre os quais falamos antes, especificamente o drone chinês DJI Mavic. São usados para vigiar a linha de frente, missões de reconhecimento e ataques de pequena escala. Devido ao seu baixo preço, os ucranianos podem perder milhares deles por dia. Também são um investimento de alto retorno. Esses drones ajudam a localizar unidades e armaduras russas para direcionar ataques de artilharia muito precisos, mesmo que os ucranianos não tenham tantas munições de artilharia. A presença de drones no campo de batalha não acabou. Há uma corrida armamentista entre drones e defesas de drones. Há também novas inovações que dão aos drones meios de lidar com guerra eletrônica. Sinais de drones estão ficando mais poderosos, e estão constantemente mudando frequências, tornando mais difícil bloqueá-los. Pode ficar muito assustador porque uma nação parece estar à frente na adoção de drones. Essa nação é a China. Apenas os números puros de drones que estão fazendo deveria preocupar. Embora não seja público, a produção de drones da China está definitivamente nos milhões por ano devido à empresa DJI Tecnologia. Para evitar detecção por radar, drones estão ficando menores, voando mais baixo, minimizando emissões de rádio. Além disso, drones estão sendo equipados para voar autonomamente com caminhos de voo pré-programados. Então, quando seus sinais são bloqueados, ainda podem realizar sua missão. Há até o potencial para drones de inteligência artificial totalmente autônomos que não precisam de operador humano. Em uma reviravolta surpreendente, também surgiram drones de fibra ótica. Carregam um carretel de cabo de fibra ótica de algumas milhas para criar uma conexão segura com o operador do drone sem usar sinais de rádio. É impossível bloqueá-los enquanto você não cortar o cabo. Esta tecnologia é adotada principalmente por drones kamikaze FPV, e é uma nova ameaça muito assustadora. Já contaminou campos inteiros de terra de ninguém com cabos. Ainda assim, mesmo quando há soluções para defesas eletrônicas, há maneiras de abater esses drones. Uma opção simples é usar armas pequenas e canhões antiaéreos regulares. É muito difícil mirar em um drone voando rapidamente, mas alguns soldados se tornaram bons nisso. Os ucranianos também estão desenvolvendo cartuchos especiais de rifle anti-drone para este propósito.
Embora seja claramente a última linha de defesa e não há prova de falhas, o custo de defender com armas é bem baixo. Uma ideia nova radical de defesa de drones também está tomando forma, e isso é usar interceptores drone contra drone. A Ucrânia está investindo rapidamente nesses interceptores para lidar com os implacáveis ataques de drones Shahid. Eventualmente, o presidente Zelensky quer fazer 1000 deles por dia. Agora há vários tipos de conceitos de interceptores. Alguns colidem fisicamente com drones inimigos. Alguns usam redes para capturar seus alvos enquanto outros têm sistemas de bloqueio eletrônico a bordo. Isso ainda está se desenvolvendo rapidamente enquanto a corrida armamentista entre drones e defesas de drones continua. E o resto do mundo está observando esses desenvolvimentos de perto, porque a guerra na Ucrânia mostra como é o futuro das batalhas. Olá, imagine isso. Drones não são mais apenas brinquedos high-tech, mas assassinos invisíveis no campo de batalha. Na Ucrânia, eles destroem equipamentos militares russos, causando baixas devastadoras. Agora, os ucranianos produzem milhões de drones por ano. O que mudou tudo na guerra? Como isso molda o futuro das batalhas? Vamos voltar no tempo para entender a origem desses aviões não tripulados, considerados os novos guerreiros da guerra. No século XIX, o Império Austríaco tentou algo revolucionário com balões não tripulados carregados de bombas para atacar Veneza. Falharam, mas foram visionários. Na Primeira Guerra Mundial, países como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos experimentaram alvos aéreos radioguiados e aviões kamikaze remotamente controlados. Após a guerra, a Grã-Bretanha criou o Queen Bee, o primeiro drone verdadeiro que conhecemos hoje. E na Segunda Guerra Mundial, os alemães lançaram a bomba voadora V-1, um míssil de cruzeiro carregando uma ogiva de 1.800 libras, com alcance de 250 quilômetros. Terrorizaram Londres, lançando mais de 100 por dia. Parece recente demais, não é? Mas outros apontam para a Guerra do Vietnã, onde os americanos usaram o Lightning Bug, um drone de reconhecimento recuperado por helicópteros. Eles voaram 3.345 missões, poupando vidas e recursos. Após o conflito, os Estados Unidos pausaram o programa, mas Israel continuou inovando nas guerras árabe-israelenses, desenvolvendo o IAI Scout e o Tadira Mashif, aprimorando vigilância. Juntos com os Estados Unidos criaram o RQ-2 Pioneer, usado na Guerra do Golfo para localizar a artilharia iraquiana. Em 1991, 40 soldados iraquianos se renderam a um drone, a primeira vez que humanos se entregaram a uma máquina. Assustador, não? Mas o pior estava por vir. Nos anos 90, a General Atomics criou o Enkill, um Predator, por mais de 2.200 libras, envergadura de quase 48 pés, alcance de 800 milhas e autonomia de 24 horas. O engenheiro israelense Abraham Karen, pai da tecnologia de drones, estava por trás. Logo adicionaram mísseis Eufire para ataques remotos. Após os ataques de setembro, o Predator atingiu alvos no Afeganistão, Iraque, Paquistão, Somália, Iêmen e Síria. Segundo o Bureau of Investigative Journalism, os Estados Unidos realizaram mais de 14 mil ataques desde 2002, matando até 17 mil pessoas, incluindo 2.200 civis inocentes. Operadores nos Estados Unidos decidiam vidas a milhares de quilômetros, via satélite. Isso torna os drones poderosos. Nenhum soldado em terra, vigilância 24/7 para ataques precisos. Mas também assustadores. Em anos recentes, o Enkill, 9 Reaper, nomeado como ceifador, tornou-se ainda mais letais. Outros países acompanharam, Turquia com o Bayraktar, China com o Winglong 2, Irã pioneiro com o Shahid Kamikaze. Com a proliferação de drones militares, eles invadiram guerras globais. Na Guerra Civil da Líbia, ambos os lados usaram cerca de 1000 ataques com Bayraktars turcos e Winglong chineses. A ONU registrou o primeiro ataque letal por sistema autônomo, um robô assassino sem humano no laço. Preocupante demais. Nações aprenderam que drones redefiniram a guerra. Em 2014, no conflito de Donbas, drones apareceram em escala menor. Em 2020, em Nagorno-Karabakh, armênios e azerbaijanos usaram drones comerciais baratos em massa. Esses COTS, ou drones off-the-shelf, revolucionaram tudo. A empresa chinesa DJI dominou o mercado, vendendo drones por milhares de dólares. Agora, uma indústria de 32 bilhões de dólares, com 90% de participação de DJI. Mas terroristas como ISIS viram o potencial, compraram drones chineses, colocaram granadas e atacaram vítimas. Custam pouco, mas causam danos imensos.
Países pobres como Azerbaijão e Armênia adotaram primeiro por serem baratos. Mas a guerra da Ucrânia em 2022 superou tudo. Quando russos invadiram com uma coluna de 40 milhas rumo a Kiev, acreditavam em superioridade aérea, chegando perto da vitória rápida. Mas drones Bayraktar TB2 turcos comprados antes por ucranianos atacaram impiedosamente. Operadores noturnos em motos de 4 rodas, com drones de reconhecimento e granadas, localizavam russos florestas adentro, destruíam veículos pontas da coluna e chamavam artilharia. Resultado? Desastre total para Moscou. Humilhados, russos recuaram a um avanço lento no leste, com tropas enormes e armamentos. Mas ucranianos dominaram com drones. Vamos mergulhar no arsenal ucraniano, que mudou tudo na guerra. Drones comerciais DJI Mavic lideram. Milhões perdidos por dia, mas valem a pena. Vigiam linhas de frente, fazem reconhecimento e ataques pequenos. Localizam tropas russas para artilharia precisa. Mesmo com poucos mísseis ou tanques, drones ajudam. Agora, ucranianos criam drones customizados, como FPV destrutivos com explosivos, abatendo tanques pesados. Fragatas drone menores atacam infantaria, causando baixas enormes. Mas russos contra-atacaram. Drones Shahed iranianos bombardeiam avançados, atingindo alvos profundos, incluindo Moscou. Ucranianos perdem milhares, mas mudam. Empregam drones baratos ou modificados, lançam em enxames. Radar para detectar, armas antiaéreas para abatê-los, custam caro aos russos. E a guerra eletrônica, alguns drones ucranianos têm contra-interferência integrada. Essa corrida armamentista acelera, mundo observando. Guerra ucraniana mostra futuro, guerras com enxames de drones baratos. Startups surgem, mas fracassam contra preços baixos de DJI subsidiados pelo PCC chinês. Isso assusta, China produz milhões por ano via DJI. Financiado pelo PCC, eles dominaram o mercado civil para se preparar militarmente. Massa, fábricas e engenheiros de Mavics podem virar drones longos, kamikazes FPV ou munições persistentes. Rival Estados Unidos produz menos de 100 mil anuais, ridículo comparado. Perigo de segurança. Em confronto com China, desvantagem enorme. Câmara tentou banir DJI, mas não passou sem concorrentes. Pentágono deve mudar política e inovar rápido. Presidente Donald Trump assinou ordem executiva para dominar drones americanos. Estados Unidos tem 500 empresas competindo, mas precisam acelerar. E se drones chineses se tornarem armas legais? Mundo inteiro assistindo, coração apertado. Isso pode se tornar assustador. Uma nação lidera a adoção de drones. China produz milhões anuais. Segundo estimativas, DJI subsidiada pelo Partido Comunista Chinês domina mercado, motivada pelo uso dual, civil vira militar. Em guerra, Mavics podem lutar. Fábricas e engenheiros prontos para drones de ataque longos ou kamikazes. Rival Estados Unidos faz menos de 100 mil por ano, vulnerabilidade gigantesca. Ninguém quer conflito com China, mas se acontecer, inferioridade clara. Câmara tentou banir DJI sem êxito por falta de rivais. Pentágono precisa inovar depressa. Ordem executiva de Trump para liderar drones americanos pode mudar jogo. Estados Unidos tem 500 empresas, mas competição intensa. Mundo assiste aterrorizado. Guerra futura sem humanos? Drones baratos decidindo destinos. Essa é a reviravolta. Rússia usa drones iranianos, Ucrânia se adapta, mas quem ganha? Ixnamas aprimorando com tecnologia de ponta, enxames de drones, inteligência artificial para ataques autônomos. Interessante como terroristas começaram isso, e ISIS copiou táticas. Depois, países como Azerbaijão usaram em Nagorno-Karabakh. Mas guerra ucraniana excede tudo, mostra futuro cru, guerras baratas letais. Startups tentam competir, mas DJI domina com custos baixos e subsídios do PCC. Produção chinesa em milhões assusta mundo inteiro. Por quê? Dual use, civil vira militar instantaneamente. Fábricas chinesas produzem Mavics, podem virar drones assassinos longos ou kamikazes FPV em conflito. Rival Estados Unidos fraco, menos de 100 mil anuais. Informações do New York Times revelam disparidade chocante. Segurança global em jogo. Imagine China armada com miríades de drones. Câmara americana tentou banir DJI, falhou por ausência de alternativas. Pentágono em alerta vermelho. Presidente Trump assinou um liache em American Drone Dominance, promessa de domínio. Estados Unidos tem 500 empresas correndo, inovação explode. Mas China lidera, mundo espera confronto inevitável?
Ansiedade cresce, quem controlará céus? Drones não param de evoluir, defesa corre atrás. Outros países copiam. Turquia Bayraktar, Irã Shahed, China Wingloon. Guerra cybereletrônica se intensifica, Xiaomi on-board. Ucranianos aprimoram com sensores. Mas realidade cruel, milhares de drones destruídos diariamente, vidas ceifadas. Cheiro de queimado na trincheira, silêncio antes do zumbido fatal. Como humanos sobreviverão? Reviravolta inesperada. Aventureiros fundam startups, mas DJI impenetrável. Custos baixos, subsídios imbatíveis. Milhões de drones chineses prontos. Pai do drone, Karen, olha alarmado do passado. Ordem de Trump reacende esperança americana, mais tarde demais? Meio mundo assiste, saquaremando. Futuro sombrio aproximando? Pausa tensa, coração acelerado. Próximo momento pode mudar tudo. Agora, Digin. Os drones, essas máquinas voadoras silenciosas, estão mudando tudo no campo de batalha da Ucrânia. Eles causam 66% das perdas de equipamento militar da Rússia e 80% de todas as baixas nas linhas de frente. Mas além das trincheiras, drones ucranianos atingem alvos dentro da própria Rússia, chegando até Moscou. E para o horror de Putin, os ucranianos agora produzem 10 milhões de drones por ano. O que é essa tecnologia que virou o jogo na guerra? Como ela pode ser o futuro das batalhas? Primeiro, vamos voltar no tempo para entender de onde vêm esses drones. A guerra da Ucrânia é a primeira conflito real com drones em escala massiva. Mas a tecnologia não é nova. Em 1849, o exército austríaco tentou usar balões não tripulados com bombas para atacar Veneza. Falhou, mas foi visionário. Décadas depois, na Primeira Guerra Mundial, países começaram a experimentar sistemas não tripulados. Na Grã-Bretanha, criaram o primeiro alvo aéreo não tripulado em 1917, o primeiro drone controlado por rádio. Nos Estados Unidos, o Catherine Bug, um avião kamikaze automático. Após a guerra, os britânicos voaram o Queen Bee em 1935, talvez o primeiro drone moderno. O uso real de drones em guerra veio na Segunda Guerra Mundial. Os alemães com o V-1, um míssil voador com 1.900 libras de carga explosiva, alcance de 160 milhas ou 250 quilômetros. Eles lançaram mais de 100 por dia contra Londres, aterrorizando a capital. Parece familiar hoje, não? Outros dizem que os drones surgiram na Guerra do Vietnã, com o Lightning Bug americano. Um avião de reconhecimento remoto lançado de navios-mãe e resgatado no ar por helicópteros. Por causa das câmeras e sensores, não havia necessidade de arriscar pilotos. Usaram 1.016 deles em 3.345 missões. Mas após o Vietnã, os Estados Unidos pausaram o projeto. Enquanto isso, Israel inovou rápido devido às guerras árabes. Nos anos 1970, desenvolveram o IAI Scout e o Tadira Mastiff, revolucionários para reconhecimento. Inspirados, Estados Unidos e Israel criaram o RQ-2 Pioneer, usado na Guerra do Golfo para detectar posições iraquianas. Em 1991, 40 soldados iraquianos se renderam a um Pioneer, a primeira rendição a uma máquina. Assustador, hein? Mas a tecnologia ficou ainda mais assustadora nos anos 90, com o MQ-1 Predator da General Atomics, pesando mais de 2.200 libras, envergadura de quase 48 pés, alcance de quase 800 milhas e autonomia de 24 horas. Por trás estava o engenheiro israelense Abraham Karen, pai dos drones. Depois, colocaram mísseis Eufire no Predator para ataques remotos. Pivô na guerra ao terror, alvos no Afeganistão, Iraque, Paquistão, Somália, Iêmen e Síria. Segundo o Bureau of Investigative Journalism, mais de 14 mil ataques desde 2002, matando até 17 mil pessoas, incluindo até 2.200 civis inocentes. Críticas vieram fortes. O pior, operadores nos Estados Unidos decidiam vida ou morte de milhares de quilômetros via satélites. Mas como gato de 9 vidas, drones evitam colocar botas no chão, arriscando soldados, e monitoram áreas por horas antes do ataque, tornando-os mais precisos que bombardeios comuns. Em anos recentes, eles evoluíram com o MQ-9 Reaper, nomeado após a ceifadora para um motivo óbvio. Outros países também avançaram. Turquia com Bayraktar, China com Wingloon 2. Irã pioneiro Nationwide, Israel nos anos 80, na guerra com o Iraque, agora famoso pelos drones suicidas Shahed, usados também pela Rússia. Com o AVS militares proliferando, usaram-nos em guerras globais. Na Líbia, milhares de ataques. Bayraktar turcos de um lado, Wingloon chineses do outro.
ONU registrou o primeiro ataque letal por arma autônoma, um robô assassino, violando humanos no circuito. Militarismos notaram. Drones são o novo jeito de guerrear. No conflito de Donbas em 2014, entre Ucrânia e Rússia, drones foram adotados em escala menor. Em Nagorno-Karabakh em 2020, entre Armênia e Azerbaijão, usaram drones comerciais simples em números massivos, chamados COTS comerciais off-the-shelf. Explicação: indústria comercial explodiu nos 2010s com DJI chinesa, vendendo drones por milhares de dólares a consumidores. Mercado de 32 bilhões de dólares, DJI monopoliza 90%. Mas ISIS no Iraque e Síria conheceu o potencial. Compraram drones chineses, prenderam granadas, voaram sobre vítimas. Terroristas da região copiaram, desafiando defesas. Drones baratos causam dano imenso, disparar mísseis antiaéreos custa mais que comprá-los. Estados menores notaram. Azerbaijão e Armênia os primeiros a adotar, por ser o warfare de baixo custo. Mas Nagorno-Karabakh foi brincadeira infantil comparado à Ucrânia 2022. Russos avançaram com colunas de 40 milhas para tomar Kiev rápido, pensando no supremacia aérea. Então Bayraktar TB2 turcos comprados pela Ucrânia anos antes, atacaram impiedosamente. Russos não prepararam. E equipes ucranianas de operadores noturnos com quadriciclos, drones de reconhecimento e granadas pequenas. Localizavam russos, atingiam veículos da frente, chamavam artilharia quando colunas atolavam. Russos confusos viraram desastre. Tentaram de novo no leste devagar com tropes avançamos blindados e artilharia. Era a lua da Ucrânia, certo? Errado. Ucranianos usaram drones para destruir quase tudo dos russos. Imersão no arsenal ucraniano. Mudanças guerra sozinho. Drones comuns, COTS, Mavic DJI chineses. Surveillance e reconhecimento ataques pequenos. Baratos perdem milhares por dia. Investimento alto. Localizam units russos, direcionam artilharia precisa. Mesmo com menos munições devastam russos com coordenação. Exércitos russos sentem pânico? Imagem de bombas caindo, explosões ecoando, cheiro de fogo e metal queimado no ar frio. Como russos, presos em armadilhas invisíveis, se sentem ridículos, humilhados por descuido. Reviravolta chocante. Humilde drone comercial virou o rei do campo. Agora, inovação ousada impulsiona o futuro dos drones. Necessita expansão rápida na indústria. Presidente Donald Trump assinou ordem executiva, desencadeando o domínio americano de drones e impacto potencial enorme. Estados Unidos tem 500 empresas concorrendo no espaço. Startups ambiciosas, jovens empresários vendo potencial civil e militar, mas fracasso competitivo contra preços baixos do DJI, fábricas chinesas baratas, subsídios do Partido Comunista, regulamentações da FAA, Administração Federal de Aviação, borrachos demais, mudanças devagar. Regra, restrição a voo além da linha visual BLUVOS. Drones voam longe da vista. Waivers necessários para a segurança. Mas segurança nacional em risco. Sem drones, defesa impossível. Para prevenir, cortisol FAA Red Tape cortado pela ordem. Pentágono encomendas pesadas a empresas americanas. Programas como Replicator em 2023 para drones baratos feitos nos Estados Unidos. Plano. Cada divisão combate do exército americano com drones até 2026, milhares por unidade eventualmente. Construir estoque imenso para conflitos potenciais. Possibilidade não fazer todos domesticamente. Comprar de aliados, incluindo Ucrânia. Inovação na guerra construiu indústria militar líder em drones a baixo custo. Produção passada 2,2 milhões. Ano atual, mira 4,5 milhões, capacidade 10 milhões segundo o Ministério Adjunto de Defesa ucraniano. Imagina som de motores zumbindo, vibrações no ar, tensão de guerra estalando como trovão distante. Como russos, outrora poderosos, se veem reduzidos a alvos fáceis. Esse domínio de drones poderia humilhar superpotências, virar guerra num jogo de caça? E se drones ucranianos invadissem céus inimigos, revelando fracassos russos numa reviravolta implacável? Mas aguarda, poderia virar contra nós? Fantasia horrível. Ah, e as empresas americanas? Lutam contra a concorrência chinesa, regulamentos sufocantes. Startups visionárias, mas estagnadas por custos altos do DJI e leis lentas da FAA. Restrições BLUVOS dificultam, embora por segurança, imagine drones voando caoticamente. Ainda assim, ameaça nacional. Sem fabricação própria, defesa fraca. Solução.
Ordem de Trump corta burocracias, Pentágono ordena drones baratos via replicator. Cada divisão armada terá milhares até 2026. Criando arsenal vasto. Ou comprar de aliados como Ucrânia com 10 milhões de capacidade anual, pós-guerra vendas possíveis para Estados Unidos e outros. Sentir o cheiro de óleo e poeira em fábricas americanas, buzinar de máquinas acelerando produção? Como russos antes arrogantes, agora soam medo de inovações ucranianas. Humilhação inevitável. Um país sob ataque produz milhões de máquinas assassinas, desafiando invasores em torneio desigual. Reviravolta. Ucrânia de sob David surge golpeadora de Golias russos com tecnologia barata. Será que drones destruiriam impérios inteiros, deixando líderes em pânico? Pense no confronto global. Seus aliados compraram a Ucrânia, devastando rivais com enxames voadores. Tensionam. Quem controla céus ganha guerra, e russos aprendem amargamente. Mas o auge poderia pavimentar caminho para novas eras, com drones americanos fugindo do domínio chinês? Reafirmando, Estados Unidos prevêem 500 empresas no mercado, mas DJI domina com subsídios e custos baixos. FAA regula demais, Bluevos limitação principal, waivers complicados por razão de segurança. Perigo, sem inovação, interesses nacionais indefesos. Ordem de Trump abre portas, Pentágono replicator de 2023 acelera. Até 2026, divisões terão milhares de drones, estoque preparado. Alternativa, importar de aliados como Ucrânia, pioneira em guerra produtiva, 2,2 milhões feitos ano passado, visando 4,5 milhões barata e eficaz. Imagina a sensação de frio na pele, ventos carregando ruídos de motores distantes, cheiro de combustível queimado persistente. Russos, outrora invasores cruéis, agora caçados como animais, humilhados por engenho simples. Choque retumbante. Como nação guerreira adaptar-se a enxames letais, virando derrota em espetáculo público. E a reviravolta. Inovação americana poderia vincular-se à ucraniana, ameaçando monopólios chineses num giro inesperado. Quem diria que voos inocentes de drones poderiam derrubar titãs? Mas será que isso evita uma guerra maior, ou apenas a adia? Suspense paira, imaginaria a próxima inovação com Estados Unidos liderando enxames dominantes. Ei, olha só essa ironia cruel. Russos, mestres do poder absoluto, reduzidos a presas fáceis de máquinas baratas. Como sentiram quando granadas voaram de MAVICS, ecoando derrotas sonoras? Cheiro de derrota, metálico e amargo pairando sobre linhas de frente. Persevere questiona, drones poderiam humilhar qualquer superpotência, tornando guerras jogos de crianças? E a reviravolta inesperada? Inovação americana finalmente despertada, aliar-se-ia à ucraniana, chutando lar DJI e pavimentando futuro dominado por aliados? Mas aguarde. Qual o preço verdadeiro da dependência chinesa? Retomando rapidamente, na guerra, drones viraram tudo de pernas pro ar. Ucrânia produz milhões, russos sofrem baixas enormes. Origens remontam a guerras antigas, evoluindo para armas precisas, mas controversas. Drones soprando vida nova na indústria com ordem de Trump acelerando. Companhias americanas, 500 delas, lutam contra regs FA lentas, subsídios chineses. Bluevos restrição mata, mas waivers ajudam por segurança. Nacional segurança em jogo, sem drones domésticos, defesa P frequente. Solução. Ordem corta principal burocracias, Pentágono encomenda via replicator para drones baratos. Cada divisão com milhares até 2026, estoque imenso pronto. Ou importar da Ucrânia, líder pós-guerra, 2,2 milhões produzidos ano passado, mira 4,5 milhões, rota barata. Pense na tensão elétrica, skin Kravlin com sirenes de emergência, vis de produtos químicos de fábricas. Russos, arroga na jornada agora fracos contra enxames ucranianos, shame marquem história como lição dolorosa. Twitch, Ucranian Expertise poderia vender drones aos Estados Unidos, flipping table on Chinese dominance in a bold power shift. Será que o mundo pode parar guerras com enxames baratos, ou apenas as tornam mais brutais? Excitação enquanto aguardamos com cliffhanger. O que acontece se russos adaptam-se, virando o jogo contra a própria inovação ucraniana? Rapidamente recapitulando parte anterior, inovação americana em drones acelerada por ordem de Trump lutando. A guerra na Ucrânia tem sido um campo de batalha marcado pela inovação tecnológica, especialmente com o uso de drones.
Em uma verdadeira reviravolta, esses dispositivos se tornaram as novas armas de guerra, levando os especialistas a se perguntarem: como os drones moldarão o futuro dos conflitos militares? Prepare-se para uma jornada através do tempo e da tecnologia militar que poderá mudar tudo o que você pensa sobre a guerra. Há um ano, a Ucrânia já produzia 2,2 milhões de drones. Este ano, a meta subiu para 4,5 milhões, com uma capacidade total impressionante de 10 milhões, conforme afirmou o vice-ministro da Defesa da Ucrânia. Isso coloca a Ucrânia a passos largos atrás da China. Mas, o que acontecerá quando a guerra acabar? A indústria de drones ucraniana se tornará uma aliada valiosa não apenas para o próprio país, mas também para as nações do Ocidente. Exportar drones poderia ser a chave para a reconstrução da economia da Ucrânia. No entanto, o Pentágono não pode depender exclusivamente da Ucrânia para suprir suas necessidades, dado que a segurança nacional é primordial. A pergunta é: estamos prontos para confiar em uma nova era de armamentos? Além da manufatura, o Pentágono precisa repensar sua estratégia de defesa de forma abrangente. Como os sistemas legados, como os tanques Abrams e os caças F-22 e F-35 se comportarão no futuro? Embora sejam ícones da força militar, esses veículos estão cada vez mais em risco de serem substituídos por sistemas não tripulados. Você pode achar que isso é exagero. Mas olhemos para as evidências. Jatos com inteligência artificial já são uma realidade e suportam forças G que superam qualquer piloto humano. E se a mudança já estiver em andamento? A China, por exemplo, apresentou o primeiro porta-drones alimentado por inteligência artificial, rompendo com o conceito tradicional de porta-aviões. Até onde isso vai? O futuro da guerra pode ser totalmente robótico, mas as limitações da inteligência artificial e dos sistemas não tripulados ainda precisam ser esclarecidas. Para equilibrar esse paradigma, a Força Aérea dos Estados Unidos está investindo em um modelo de equipe mista, onde drones de combate, como o Loyal Wingman, colaboram com caças e bombardeiros. Impressionante, não? O que isso significa para o campo de batalha do amanhã? Enquanto a guerra na Ucrânia continua a se desenrolar, a tecnologia de drones se destaca como um game changer. A presença desses dispositivos está redefinindo a maneira como conflitos são travados. Recentemente, a Rússia enfrentou perdas alarmantes em seu equipamento militar, grande parte atribuída aos drones ucranianos. Mas como esses aparelhos mudaram o cenário da batalha? Vamos voltar um pouco no tempo. A guerra da Ucrânia é considerada a primeira verdadeira guerra de drones em escala massiva. Porém, a tecnologia de drone não é tão nova assim. Desde o auge da história militar, há tentativas de uso de veículos não tripulados. Nos anos 1800, o exército austríaco tentou empregar balões para atacar, embora sem sucesso. Ao longo dos anos, essa ideia evoluiu com experiências durante as guerras mundiais. No entanto, foi com a chegada da Guerra do Vietnã que as verdadeiras aplicações de drones começaram a tomar forma. Os Estados Unidos lançaram o drone Lightning Bug, um aparelho remoto para reconhecimento. Este desenvolvimento, juntamente com inovações de Israel, levou à criação de drones mais sofisticados, que agora são comumente utilizados em missões de vigilância e ataques. Nos últimos 10 anos, a indústria de drones comerciais explodiu, destacando-se a DJI, responsável por popularizar esses dispositivos por preciosidades acessíveis. Esses drones não são apenas ferramentas civis, mas também uma escolha trágica para grupos terroristas como o ISIS, que começaram a adaptar estes aparelhos para suas operações letais. E agora, na batalha da Ucrânia, a guerra de drones atingiu um patamar inédito. O que começou como uma expectativa de invasão rápida com tropas russas acreditando ter superioridade aérea, rapidamente se transformou em caos. Os drones Bayraktar TB2, adquiridos pela Ucrânia, atacaram com precisão as forças invasoras. Os ucranianos, com estratégias inovadoras, têm sido capazes de usar drones comerciais para identificar e atacar alvos com eficácia letal. O cenário cada vez mais complexo da tecnologia de combate faz com que novos desenvolvimentos surjam. Enquanto isso, os Estados Unidos estão investindo em sistemas de drones que possam trabalhar em conjunto com aviões de combate, como o Loyal Wingman. Eles têm planos para adquirir essas inovações, que devem aprimorar a percepção de situações de combate, garantindo que as vidas de pilotos não estejam em risco. Enquanto várias nações como China e Turquia também buscam desenvolver tecnologias similares, a corrida para a dominação do céu está em pleno andamento.
Em um espetáculo recente, a China impressionou o mundo com o uso de 11.787 drones operando simultaneamente, um marco repleto de significados sombrios. Imagine um ataque com 10.000 drones armados. Em uma batalha assim, os sistemas tradicionais mal conseguiriam resistir. Os desafios são enormes e uma coisa é certa: a guerra do futuro não será mais apenas no chão. Os drones se tornaram protagonistas indiscutíveis, e enquanto o tempo avança, a adaptação dos exércitos a essas novas ferramentas será crucial. A cada dia, o panorama da batalha se transforma, e essa revolução tecnológica continua a proporcionar reviravoltas inesperadas e desdobramentos de tirar o fôlego. A guerra na Ucrânia trouxe à tona uma nova era de combate, a era dos drones. O uso desses veículos não tripulados mudou o cenário bélico, e essa transformação é notável. Os Estados Unidos, reconhecendo a eficácia desta tecnologia, enfrentam um dilema sobre onde direcionar seus investimentos em defesa. Enquanto as grandes empresas de defesa americanas preferem desenvolver sistemas complexos e caros, a realidade da guerra atual sugere que drones mais simples podem ser mais eficazes em certas situações. Recentemente, os Houthis no Iêmen conseguiram abater 7 drones do tipo Reaper em menos de 6 semanas. O custo para substituir esses drones chega a centenas de milhões, um valor que poderia ser investido em milhares de drones menores e mais simples, capazes de formar enxames e causar destruição em larga escala. Este conceito de quantidade sobre qualidade se provou eficiente na guerra da Ucrânia, onde ondas de drones desestabilizaram forças muito superiores. Este cenário coloca os militares em uma encruzilhada. Como gastar recursos de forma eficiente em um mundo onde tecnologia barata pode ser mais devastadora que armamentos convencionais caros? A urgência da situação leva a uma reflexão profunda. Será que o futuro da guerra está na adaptação e na flexibilidade em vez de em investimentos exorbitantes em equipamentos desatualizados? Com a evolução da tecnologia e a modernização dos exércitos, a pergunta que fica é: será que a próxima guerra será vencida por aqueles que souberem multiplicar suas pequenas forças? O que está em jogo é não apenas a segurança, mas a própria natureza do combate moderno.